E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus, meu irmão. E a Graças a semana? Deus. Foi daquele jeito, Muito trabalho, né, rapaz? aquela correria de sempre, rapaz. Graças a Graças a Deus, Deus, rapaz. graças a Deus. É Então, estamos verdade, aqui meu de irmão. volta, né? Nossa resenha maravilhosa. Graças a Deus, o pessoal está gostando bastante. Nós estamos recebendo muitos feedbacks positivos e somos muito gratos, né? À bondade de vocês por isso. Hoje nós vamos tratar do capítulo 8. Que capítulo, hein, Ranieri? Rapaz, você sabe que quando eu dei o meu testemunho para você, é uma das razões da minha conversão ao catolicismo, que eu tinha que resolver, pelo menos, a questão do ministério, né, a cátedra, ou seja, o ministério petrino, ou seja, Aham. o Papa, né, como chefe, o cabeça, né, o vigário de Cristo na terra, e a Imaculada Conceição. Então, depois que eu resolvi esses dois assuntos, esses dois dogmas, meus amigos, pronto, está resolvido agora. Agora eu sou católico, apostólico, romano e, como se Amém. diz aqui no Nordeste, o pé roxo. Em falar, antes de nós entrarmos especificamente no capítulo, na obra aqui do Padre Júlio, essa semana teve uma comemoração especial aí sobre o Padre Júlio, não foi, Ranieri? Rapaz, eu diria hoje, para mim, é meu patrono aqui nesse apostolado, porque eu acho que algumas pessoas já devem saber através das minhas redes sociais, principalmente Facebook, eu fui convidado para fazer parte desse seleto grupo. Hoje eu me sinto muito honrado. Eu creio que, inclusive, é resposta das minhas orações para poder ofertar a minha vida, ofertar um pouco de mim, ofertar até a minha pobreza, né? Mas com essa paixão, com esse amor a Deus. E hoje eu sou parte integrante desse apostolado, esse maravilhoso apostolado de Amém. apologistas católicos, o Veritatis Splendor. Eu quero até deixar aqui publicamente, né, em vídeo, o meu sincero agradecimento a você, ao Carlos Nabeto, enfim, a todos que fazem parte já do apostolado, terem me confiado e acreditado e me dar essa oportunidade de fazer parte da equipe de vocês. Me sinto muito honrado e, nesse sentido, eu tomo até o Padre Júlio Maria de Lombardi como sendo meu patrono, né? Porque ele fez 122 anos, rapaz, agora, essa semana, dia 13, ontem, né? Isso. 122 anos de sacerdócio, olha que Sacerdócio, que maravilha. beleza, É né? o servo de Deus, Júlio Maria de Lombardi, que homem Eu, espetacular. para nós é um grande prazer, é uma grande alegria ter você no nosso apostolado, né, Ranieri? Nós estamos conversando anteriormente. Tudo isso foi possível porque essa nossa amizade, esse amor que nós temos, nasceu do coração de Deus. Sim, eu creio. E Deus é maravilhoso. Então, seja muito bem-vindo à Verdade Esplêndida. Tenho certeza que nós vamos fazer coisas belíssimas. Porque quem está à frente é o Senhor. É, eu gosto muito de reforçar, né? O nosso apostolado, ele tem, pelo menos isso eu tomo como, para mim, como é o serviço a Deus. Primeiro é glorificar, né, o nome de Deus. Depois é edificar os irmãos. E principalmente combater Sim. defendendo a nossa fé, combater os erros, aqueles que estão perdidos em outras religiões, que estão realmente afastados de Deus. Porque o E, que nós mais queremos é que as pessoas retornem para a verdadeira religião, e essa que que os foi católicos, revelada. isso, que os católicos despertem, porque há muitos católicos que estão dormindo ainda. Nós precisamos que eles acordem, né? Em E falar outra, nisso, sim, em falar em amigos, em católicos, em tudo isso, eu queria mandar um abraço para o nosso amigo, Ranieri. sim, Tem um amigo nosso que é muito carinhoso conosco, comigo e com você. Ele cuida de um apostolado dedicado ao Padre Júlio. É o sim. Elivelton Rodrigues, rapaz. Rapaz, penso um católico admirável também, modelo, né? Esse aí Grande é meu Elivelton, amigo. abração para você, bem apertado, viu, meu querido? Tá bom? Júlio Mariano, esse é um verdadeiro Júlio Mariano, viu? Esse aí é danado. Abração para você, viu, Elivelton? Um abraço, Alivel, tudo de bom. Parabéns aí pelo seu apostolado, viu? Conta É, conosco.
E obrigado pela oportunidade de termos gozado hoje, de estarmos gozando da sua amizade e a gente poder Isso, mutuamente, né, nos ajudar e exatamente. apresentar o grande servo de Deus, Júlio Maria de Lombardi, ao Exato, católico brasileiro e a todos que nos assistem. exato. Então, dando sequência à nossa resenha, capítulo 8, o tema é a Imaculada Conceição. Então, no desafio que o Padre Júlio recebeu, está escrito aqui o seguinte: um texto da Bíblia que prove que Maria foi concebida sem pecado. Assinado um crente. E aí, Anélio, o que dizer do negócio desse? Pois é, né? Mesmo esse crente ter exigido o padre, ele não se fez também de rogado, né? Ele também, espera aí, não é só um padre não, é Júlio Maria de Lombardi, é o servo de Deus aqui que vai lhe apresentar então as razões da fé e do dogma da Imaculada Conceição. Esse dogma ele é muito mal compreendido, como tantas outras coisas dentro do catolicismo. Os protestantes têm uma noção de que o catolicismo inventou esse negócio para endeusar a mãe de Jesus, né? Pois é. Só que quando você tem uma compreensão correta dos dogmas marianos, você vai perceber que os dogmas marianos são dogmas cristológicos, vamos dizer assim, né? São todos relacionados a Cristo. Nada é para ela, tudo é por causa dele, né? Então, mãe de Deus, por quê? Porque Jesus é Deus e ela é mãe de Jesus, então ela é mãe de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E a Imaculada Conceição é, da mesma forma, um favor, né? Está totalmente relacionado ao Cristo. O Cristo, que é perfeito e maravilhoso, ele, para ser concebido no seio da Virgem, a Virgem deveria ser preparada para isso, certo? Então, como se dá, né, a propagação do pecado original, né? Rapidamente aqui, nossos pais, Adão e Eva, pecaram. Lá no início se afastaram de Deus, se afastaram do amor de Deus, quiseram ser Deus e tiveram então a sua natureza decaída. Eles tinham uma natureza perfeita, né? Viveriam para sempre, gozavam de dons préternaturais, enfim. E préternaturais, perdão. E com a queda ficaram com essa natureza decaída, defeituosa. Na teologia católica latina chama-se manchada, manchada, né? Por isso que muitas vezes a Igreja Católica se refere ao pecado original como uma mancha ali. Já os padres gregos usam uma outra terminologia, não usa mancha, usa um outro termo que eu esqueci aqui agora, mas tem o mesmo significado, a ausência da graça plena ali, né? Então o ser humano está defeituoso. Então, a partir do momento que a nossa natureza está decaída, ela tem dificuldades com o bem. Né, Ranieri? Isso. Ela tem grandes dificuldades com o bem. Então a gente. E é por isso que nós temos essa tendência ao mal. Porque nós estamos com a nossa natureza machucada. Né? Estamos mancos. A gente não anda mais plenamente. Estamos mancos. E precisamos da graça de Deus para andar corretamente. Certo? E o pecado original, ele é contraído pela alma, que a alma é feita por Deus, certo? E os pais, né, os nossos pais, eles têm uma coparticipação na criação, né? Nos concedendo a carne. Como a nossa carne está decaída desde Adão, quando a alma é infundida nessa natureza pecaminosa, decaída, ela se mancha, né? E isso não poderia acontecer com Nossa Senhora. Por que, Ranieri, que isso não poderia acontecer com Nossa Senhora?
Exatamente, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus. Não poderia nascer o nosso Salvador, aquele que iria nos resgatar do pecado, aquele que veio sem mancha alguma de pecado. E veja que em tudo ele foi também tentado, mas ele não pecou. De igual modo, também até a Virgem Maria. Ela também foi tentada, mas ela não pecou. Então, imagine o seguinte, todas as discussões com relação à natureza de Cristo, todas as heresias, docetismo e por aí vai que teve no início do cristianismo acerca da pessoa de Cristo, imagina se Maria viesse com pecado. Então não poderia ser puro. Então Jesus Cristo não era um sacrifício puro, imaculado, oferecido a Deus em resgate, não é, desse homem caído e agora ser religado novamente a Deus. Então somente o homem puro, imaculado, sem mancha, sem pecado, poderia ofertar a Deus a sua vida em resgate, ou seja, fomos comprados por preço. Qual foi esse preço? O preço de sangue, o preço do sofrimento de Cristo na cruz. Então, Nossa Senhora não poderia ter essa mancha de pecado. Nossa Senhora não poderia carregar isso para não passar, inclusive, também para Cristo, porque ele também poderia incorrer depois, até mesmo nessas especulações. Imagina se Nossa Senhora fosse uma pessoa que tivesse nascida, né, a sua alma no momento da concepção, em união com o corpo, a alma dela foi preservada dessa mancha do pecado. Perfeito, porque ela iria gerar o próprio Deus ali, né? Quer dizer, a sua natureza é humana, né? Obviamente porque Jesus era Deus e já existia na eternidade. Mas como, se ela não fosse imaculada, ela não iria suportar gerar o Filho de Deus, porque ela, naturalmente, ela seria inimiga dele, porque ela seria uma escrava do demônio, uma escrava do pecado. Como que uma escrava do pecado, como uma serva de Satanás, poderia gerar o Filho de Deus? Pensa aí, gente, um pouquinho. Né, Ranieri? Então não tem como isso acontecer. Não é possível. Então, por um favor, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus preserva a Virgem Maria dessa mácula na conceição, na concepção. Por isso que é Imaculada Conceição. Porque no momento da sua conceição, no momento da sua concepção, ela foi preservada da mancha do pecado original. Né? Então, quando Deus faz esse favor, ele não está fazendo isso por causa dela, mas por causa de Cristo. Sim, exato. Né? Ele está preparando o tabernáculo onde o próprio Cristo deveria vir e adentrar. Certo? Rapaz, tem umas coisas assim, hoje faz muito sentido para mim quando a gente pega a Sagrada Escritura e começa a ler. Eu pediria assim a você uma oportunidade só para mostrar para você o livro dos Cânticos dos Cânticos. Opa, vamos lá. Rapaz, assim, ratificando o que você está dizendo, em outro momento a gente poderia, talvez eu possa ir citando aqui, mas imagina, eu estou aqui com uma série de citações sobre a Arca da Aliança, sobre... Eu queria fazer... Você não quer citar algumas, não? Eu vou citar. Estou dizendo o seguinte assim, mas são tantas coisas quando a gente vai estudando, que a gente vai anotando depois, que se tornam tão assim, lógicas e compreensíveis agora. A primeira, assim, antes de qualquer coisa, quem é a esposa de Jesus Cristo? Quem é a esposa de Cristo? É a igreja, rapaz, não é? É a igreja. E essa igreja, como esposa, ela não é a Bíblia. Então, é a partir dela, da interpretação dos santos padres, é a interpretação que nós temos da tradição, é que nós compreendemos melhor o que está escrito na Sagrada Escritura. E os santos padres utilizavam a Bíblia para nos explicar, ou seja, essa tradição dos padres diziam e separou alguns textos, inclusive vários aqui, mas eu queria citar apenas Cântico dos Cânticos. Ela é sem mancha, está lá no capítulo 4, verso 7. Torre inexpugnável, capítulo 4, verso 4.
jardim fechado e fonte selada. Capítulo 4, verso 12. Bela como a lua, brilhante como o sol, temível como o exército em ordem de batalha. Lá no capítulo 6 e o verso 10. A princesa noiva que ascende apoiada em seu esposo real. Mas quando a gente vê isso, apontando essa tipologia para Nossa Senhora, faz todo sentido a sua Imaculada Conceição. Não é? Quer dizer, a própria Bíblia há uma tipologia, a própria o tabernáculo, essa Shekinah, a própria Arca da Aliança fazem referências, na verdade, à Nossa Senhora. Vejam como foram tratados, né? O tabernáculo, a Arca da Aliança, o tipo de matéria utilizado, por que era daquela forma, não era de outra. Imagine se Deus teve todo esse cuidado, por que não teria com Nossa Senhora? Se nós acreditamos, se o protestante acredita que Jesus Cristo é Deus e nasceu de uma mulher virgem porque ela foi concebida pelo Espírito Santo, isso é fato, isso é matéria de fé. Por que então não acreditar? Se Deus pôde fazer tudo isso, por que Deus não pôde preservar ela do pecado original? Quer dizer, para mim se torna até mais fácil acreditar que Maria foi concebida sem pecado do que imagina alguém que aparece grávida se não teve concepção humana, não é? Não é verdade. Quer dizer, eu prefiro acreditar. Se Jesus, se nós acreditamos, eu estou falando, pensando como pensam os protestantes, eu estou chamando agora a atenção dos protestantes. Se pensam e acreditam e defendem que Jesus nasceu da ação milagrosa do Espírito Santo no seio de Maria Virgem, por que então não acreditar que o próprio Deus também a preservou do pecado original? Não é o mesmo Deus? Seria impossível para Deus, quer dizer, se Deus pode conceber através do Espírito Santo em Maria, então, e ele não pode limitar? Quer dizer, quantas vezes Deus não superou, inclusive, a sua própria lei criada da natureza? Sim, desculpa, pode falar. Não, eu só estou concordando com você, pode continuar. Né? Quer dizer, então são essas situações. Imagina, aí fala assim, Deus criou as leis, criou, é verdade, mas e os milagres? Não são superação, e muitas vezes, essa exceção que Deus faz. Lázaro morreu, 3 dias, estava fedendo inclusive. Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Uma pessoa estava cega, Jesus foi lá e curou o cego. O coxo estava lá, o paralítico, Jesus foi lá e curou. O mar vermelho foi e se abriu. Quer dizer, andou sobre as águas, né? Jesus superou a lei da gravidade, porque ele superou, porque ele passou por cima, né, das águas. Nós acreditamos nisso, os protestantes também acreditam nisso. Mas então qual é a dificuldade então de acreditar que Deus possa ter concebido a nossa mãe, a Virgem Maria, sem pecado? Não pelos méritos dela, mas pelos méritos do próprio Cristo, pelo próprio Exatamente. Filho. E atenção, pessoal, quando isso acontece, o próprio Deus, o próprio Cristo também é salvador da Virgem. Certo? Então Jesus também é salvador dela. Ela também foi salva por ele, porém por antecipação. Há uma diferença entre salvar alguém que caiu num buraco, só caiu num buraco e você foi lá e resgatou, e a outra maneira é quando a pessoa vai cair no buraco e você impede que ela caia. Né? Nesses 2 exemplos, o Salvador é o Salvador. Tanto aquele que impediu que a pessoa caísse no buraco e aquele que resgatou a pessoa de dentro do buraco, os dois são salvadores. Correto? Então a diferença é que a Virgem Maria, pelos méritos de Cristo e por causa da sua grande missão de ser a mãe do Salvador, ela foi resgatada, ela foi impedida de cair no buraco. Pois é. E nós caímos no buraco e somos resgatados depois. É só essa a diferença. Mas todos nós somos salvos pelo Cristo.
inclusive Agora, a Santíssima Virgem. quem é o novo Adão? Quem é esse novo homem? Não é Jesus Cristo, o novo Adão? Por que não pode existir a nova Eva? Enquanto Eva, ela desobedeceu a Deus, em Maria houve a recuperação, porque Maria disse sim a Deus. Rapaz, assim, o padre Júlio Maria diz assim: em Maria a santidade original é um privilégio, é uma graça gratuita concedida em previsão não dos méritos dela, mas do Salvador dela e de todos nós, que é Jesus Cristo. Perfeito. É isso que você está dizendo, Perfeito. não é? Jesus é inocente, Jesus é inocente. Padre Júlio, rapaz, é maravilhoso, porque o Padre Júlio ele tem uma linguagem, não sei se você concorda comigo, mas ele tem uma linguagem teológica, mas ele tem uma linguagem simples, né, para tratar de assuntos profundos, né? Porque tem gente assim também, você sabe, tem gente que pega assunto complexo e faz ele simples, é o Padre Júlio. Tem gente que pega um assunto simples, meu amigo, complica demais, você fica sem entender nada. O Padre Júlio diz assim, ó, Jesus, gente, atentem, Jesus é santo, ele é inocente por natureza. Maria, ele utiliza a palavra que eu acho assim maravilhoso, os termos que ele usa. Ela é inocente por graça. Os protestantes não creem na graça, e onde está a sola gratia? Então. Está aqui, não é? Enquanto que Jesus é inocente por natureza, Maria, a nossa mãe, ela também é inocente, mas é inocente por quê? Pela graça, né? Que Deus concedeu. Perfeitamente. E outra coisa, desculpa, eu lhe atrapalhei, desculpe, mas é só para concluir aqui. Quando ele diz assim, Jesus, né, é inocente por excelência. Maria Santíssima é por privilégio, porque Deus assim o quis, não é verdade? Verdade. Verdade. E olha essa coisa interessante. Quando Deus derroga a sua lei, ele não está agindo contra a lei e nem contra a natureza. Uhum. Eu já ouvi algumas pessoas falarem, mas Deus estaria sendo antinatural. Não. Isso Exemplo, mesmo. É uma lei que o sol se põe, certo? Mas ele é o legislador e ele não está submisso às suas leis. Uhum. Ele pode derrogar uma lei, né? Então, Josué, quando estava combatendo lá pelos judeus, e o sol ia se pôr, iria ser sábado, e os judeus não poderiam mais combater, o que acontece? Pois é. Josué ora e o sol para. Uhum. Né? Então o sol pode parar, o mar vermelho pode abrir, porque é natural que as águas se juntem. Uhum. Mas Deus derroga essa lei e as águas separam-se para que o povo caminhe entre elas, né? Caminhe no seco, no meio do mar, coisa incrível. Então, o Deus que faz tudo isso não pode então preservar a arca da aliança da mancha do pecado original? A pessoa vê Lucas 19, 27. Que nada é impossível para Deus. É aquela história, meu amigo, ou você lê a Sagrada Escritura como um todo, ou agora ficar pulando, não, isso aqui eu acredito, isso aqui não, isso aqui eu aceito, isso aqui não, aí, meu amigo, fica difícil, quer dizer, você usa a mesma Escritura, né? Aí fica deturpando, fica criando toda essa... Nada para Deus é impossível. Então, creia que a Virgem Maria não era impossível para Deus fazer dela, gerar ela a sua alma imaculada. Exatamente. Que nada para Deus é impossível. Não é? Exatamente. E seria uma grande ofensa para nosso Senhor se a sua mãe estivesse sujeita ao domínio de Satanás. Pois é, eu acho muito forte isso, né? Inclusive João Paulo II falou sobre isso nas suas catequeses. Muito bom esse livrinho, João Paulo II, sobre as catequeses, e ele trata exatamente disso aí, professor. E então jamais a Virgem poderia estar, em hipótese alguma, em circunstância nenhuma, submissa ao inimigo. A natureza pecaminosa, né? Ao inimigo de Deus. Pois é, a Satanás.
Quer dizer, é uma coisa tremenda, e eu acredito que muita gente nunca pensou nisso, né? Então, Maria, a Virgem Santa, nunca esteve submissa a Satanás, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, assim como é natural que o homem morra, Deus arrebatou Elias. Uhum. Elias pode ser arrebatado, mas a Santa Virgem não pode, não. Não pode ser preservada Não por pode ter qualquer meio, sido não. assunto aos céus.